Oi, gente, aqui é a Júlia do livro... do Livro Nutri. E hoje a gente vai bater um papo muito sério, muito importante, entendeu? Que é sobre por que ler? Por que deverias eu pegar-me um livro na estante, está fechado, pegar um livro e um livrozinho e lê-lo, sabe, de cabo a rabo? Por que deveria eu pegar o meu tempo de colocar as minhas séries da Netflix em dia? Por que deveria eu pegar o meu tempo tão precioso de dormir e mexer no celular e saber da vida dos famosos para pegar um livro e lê-lo e lê-lo? Por quê? Por quê? Por quê? Então, assim, né, querida? A primeira questão é, a vida é sua, você faz o que você quiser. Se você não quiser tirar o seu tempo tão precioso para uma coisa que pode ser também extremamente preciosa para a sua vida, tudo bem, entendeu? A escolha é sua, amiga, querido. Mas assim, eu quero... Esse vídeo hoje é assim, para trazer fatos. Temos aqui fatos, entendeu? Fatos de estudos de Harvard, de Yale, de Stanford, de Massachusetts, em Estados Unidos, sobre por que é importante este hábito da leitura na sua vida, entendeu? Gente, eu peguei essa voz, eu não consigo largá-la, essa voz. Falta paranormal, Júlia, por favor? Então, né, eu quero, assim, falar sobre um pouco sobre a minha experiência com a leitura e tal, só um pouquinho, porque se deixar eu converso 2 horas, e falar sobre o negócio dos fatos que temos aqui. Tem uns 30 fatos aqui nesse negócio. Então, assim, amigos, para começar, é o seguinte. Eu sei que, assim, infelizmente, por conta do avanço do capitalismo e desse mundo globalizado, que, assim, só faz bem para uns e para outros, ele faz assim e assim, o de cima sobe, o de baixo desce, como diria Carla Pérez, não é mesmo? Por conta disso, sabemos que o capitalismo, esse mundo que vivemos hoje, só preza o quê? O negócio do lucro, gente. Não preza o negócio da sabedoria, o negócio do bem-estar. Agora que tá começando um pouco a falar mais sobre isso. Mas assim, sabe? E as coisas boas que tornam a gente um ser humano são deixadas para trás, sabe? Isso realmente não é incentivado, isso realmente não é o que mais importa, porque isso não dá lucro, né? Mas assim, seguimos na luta. E é o seguinte, o Brasil, mano, é um dos países que menos lê, sabe? O Brasil é negócio da metonímia. O Brasil é ler. Mas assim, sério, vamos lá para os fatos das pesquisas. No Brasil, essa pesquisa, se eu não me engano, é da revista Galileu, um negócio assim. Muito top. Mais ou menos 44% da população brasileira, pelo menos que fez a parte da pesquisa, né, Júlia, não lê, e 30% nunca comprou nem leu um livro. Ou seja, gente, estamos caindo nesse mundo, meu Deus. Onde vamos chegar assim? Porque assim, gente, o hábito da leitura não é incentivado, sabe? Como era antes, não é visto como algo importante, como algo de devido valor, como algo assim, sabe? Não é visto como tudo que ele é. Infelizmente, não. Opa, meu brincadeira. Não é valorizado e não é incentivado. Não é mais incentivado nas escolas como era, não é incentivado pelos nossos pais, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela cultura, sabe? Não é mais incentivado como era. E assim, sim, gente, é muito importante ler. Ler livros é muito importante, ler literatura, sabe? Não só livros de autoajuda, livros de conhecimento, livros que estejam na moda, porque sempre, querendo ou não, vai ter algum livro de famoso na moda, alguma coisa assim, e não é só isso que eu tô falando, sabe? Tipo, é muito importante a gente ler literatura, sim, e assim, o principal ponto, eu acho que por que é importante? Porque é bom demais, gente, muda a vida da gente, sabe? Um livro, só um minuto. Por exemplo, um livro que mudou a minha vida, que eu sei que muda a vida das pessoas. Esse aqui, gente, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse livro tem o poder de mudar a vida da gente. E assim, muitos livros da literatura... Opa, dificuldade, gente. Muitos livros têm esse poder, sabe? Essa capacidade tão grandiosa de mudar a nossa vida. E por quê? Porque assim, pra começar...
quando a gente lê um livro, foi escrito por outra pessoa que não você, não é mesmo? Não ser que você seja um autor, assim, um escritor top, você não vai ter escrito um livro, né? A maioria de nós acredita que nunca escreveu um livro ou publicou um livro e tal. Então, assim, você vai estar lendo algo que outra pessoa escreveu. Você vai estar ali dentro da cabeça da pessoa, você vai estar conhecendo definitivamente outro ponto de vista. Isso, assim, é algo topíssimo, não pode deixar de falar sobre isso. Por quê, gente? Quando você lê algum livro, principalmente livros de ficção, tipo assim, os grandes clássicos da literatura, livros que tratam sobre problemas da vida de alguém, sabe? Sobre situações difíceis e tal. Quando você lê algum livro, que seja ficção, no caso, não tô falando, não ficção é outra história, mas assim, principalmente ficção, você tá conhecendo outro ponto de vista, sabe? E tipo, você vai estar ali dentro da história, você vai estar lendo o que aquela pessoa passou, todas as dores, os sofrimentos, as felicidades, as angústias, tudo que, tipo, o personagem lá da história que você tá lendo passou, você vai estar lendo, sabe, diretamente aquilo. Então, assim, porque é lógico, gente, por mais que a gente tente se informar, tente, sei lá, ser pessoas mais empáticas, tente ser pessoas melhores, a gente não passou por tudo nessa vida, sabe? Tipo, a gente vive nas nossas bolhas sociais e, assim, eu vivo numa bolha muito privilegiada. Eu sei que a maioria dos meus amigos também, tipo, a maioria das pessoas, assim, a gente vive numas bolhas sociais muito privilegiadas, sabe? De, tipo, a gente sempre passar pelas mesmas coisas e sempre, tipo assim, ter os mesmos pontos de vista, sempre conversar sobre os mesmos assuntos. E, assim, isso acaba que vai tornando a gente pessoas alienadas, não é mesmo? Pessoas, assim, que só sabe falar de uma coisa, que só sabe, tipo assim, que só tem aquele ponto de vista. Esse é o ponto principal que eu quero chegar, o negócio do ponto de vista, sabe? E assim, quando a gente lê, mano, você cria mais empatia. Não tem como, mano. Tipo, por exemplo, eu quero falar um negócio muito sério aqui. Tipo assim, esse livro aqui, ó. Calma aí. Negócio de dificuldade. Esse livro, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Recomendo muito esse livro. Assim, esse é um livro, mano, que não tem como você ler e você não, tipo, se emocionar pra caramba, sabe? Você não acabar se colocando ali no lugar da personagem e, tipo assim, sentindo as dores que ela sente, sabe? E isso muitos outros livros, assim, inúmeros livros, a maioria dos livros tem isso, sabe? De, assim, uma história forte acontecendo e o personagem da história tá passando por coisas que nunca na sua vida você passou e, tipo, nem vai passar, sabe? Provavelmente. E aí a leitura tem essa capacidade de nos transportar para outro mundo, sabe? E aí, por exemplo, esse livro aqui, ele conta uma história dos Estados Unidos, de uma mulher lá dos Estados Unidos, negra, que sofreu muito abuso, tipo, físico e psicológico na vida dela, que foi tratada praticamente como um lixo a vida inteira, sabe? E assim, mano, quando que eu ia passar por isso? Nunca, sabe? Se Deus quiser, tipo, nunca deu passar coisa disso, assim, posso até passar por coisa perto, mas não vivenciar essa experiência dessa mulher, sabe? E isso sempre acontece nos livros. Eles têm essa capacidade de fazer a gente entender, ver mais de perto o que as pessoas sentem quando passam pelas situações das vidas delas, sabe? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É muito importante isso, de verdade. Tipo assim, só por isso já vale você ler livros. Pra você ter novos pontos de vista. Pra você entender pelo que pessoas diferentes... Pra você entender, tipo assim, pelo que as pessoas diferentes de você passam, sabe? E, tipo, isso faz da gente um ser humano mais empático. E, mano, uma das coisas que o mundo mais precisa, sem querer dar onde, não sei o que lá aqui... é empatia, sabe? Todo mundo sabe disso. Se as pessoas fossem mais empáticas, se a gente fosse mais empático um com o outro, conseguisse colocar no lugar do outro e não só, tipo assim, querer dar opinião, tipo, faz isso, blá, 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 por que você não faz isso, blá, 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 e sim pensar, tipo, poxa, e se eu estivesse passando pelaquela situação que a pessoa tá passando, como que eu ia me sentir, sabe? O que eu ia querer que as pessoas, tipo, como que eu ia querer que as pessoas me ajudassem, o que eu ia querer que as pessoas falassem pra mim e tal, sabe? Tipo, com certeza isso muda totalmente o nosso ponto de vista, a nossa visão do mundo, sabe?
E assim, esse é um dos assuntos principais, um dos temas, uma das questões principais de por que ler livros, tá? Aí, assim, além dessa questão, vou trazer vários outros pontos, assim, científicos e não sei o que lá, de melhorar a nossa vida, pra ver se eu consigo interessar mais pessoas a esse mundo maravilhoso da leitura. Então, vamos lá. Primeiro, quando você lê um livro, o seu vocabulário com certeza vai aumentar, tipo, vai se aprimorar de algum jeito, sabe? Nem que não seja um grande clássico da literatura, um livro mais antigo, de um autor mais prestigiado, nem que seja um livro, por exemplo, uma ficção, sabe? Uma ficção assim, eu tô falando de ficção, tipo assim, nem que seja um livro mais, um livro de adolescente, um livro, sei lá, mais de boa, assim, um romance e tal. De qualquer jeito, a sua escrita e a sua leitura vão estar se aprimorando, sabe? Porque você vai estar ganhando mais vocabulário, a sua capacidade de interpretar textos vai aumentar grandemente, com certeza. E assim, no que isso é importante na vida, gente? Isso é importante em tudo, principalmente na questão de comunicação. Então, assim, quando você vai buscar um emprego, quando você vai fazer algum trabalho, quando você vai, sei lá, em faculdade, na vida mesmo, você se comunicar com as pessoas, você vai conseguir se comunicar muito melhor, sabe? Porque você vai conseguir entender mais os outros pontos de vista, não só pela questão que eu tava falando antes, mas, tipo assim, pela questão da leitura mesmo, sabe? De, tipo, quanto mais você lê, mais você, tipo assim, mais que eu faço pra você interpretar textos diferentes, texto científico, texto não científico, a fala das pessoas, sabe? Quando você vai conversar com alguém, mais fica de boa você conseguir interpretar isso. E também a sua escrita, tipo, em redações, sei lá, como fala, gente? Tipo assim, escritas importantes, sei lá. Sempre no seu trabalho ou na sua faculdade, tá? Você vai precisar escrever alguma coisa uma hora ou outra. E assim, a leitura vai te ajudar pra caramba nisso, pode ter certeza. Outro ponto é que, assim, você vai ter muito mais conhecimento sobre diversos assuntos. O assunto que você quiser, com certeza vai ter algum livro pra você ler. E você vai poder, tipo, criar o seu próprio ponto de vista, sabe? Por exemplo, a respeito, sei lá, do universo e tudo mais. Tipo assim, eu peguei um livro aqui que é muito top mesmo, que é Cosmos, do Carl Sagan. Foi um astrônomo, um astrofísico fodástico do mundo, todo mundo precisa conhecer esse cara. E assim, esse é um assunto que me interessa muito, sabe? O universo e tal, e astronomia e tal. E assim, eu não vou fazer uma faculdade, eu não tenho interesse em fazer uma faculdade de física, de astronomia, mas eu tenho muito interesse em conhecer mais sobre esse assunto. Aí o que é melhor? Eu só, tipo assim, ouvir as pessoas falar pra mim sobre, ou eu ir lá nas fontes, sabe? Por exemplo, esse livro que é um dos livros, tipo, mais famosos de divulgação científica que tem, sabe? E a linguagem dele é muito tranquila. Então, assim, eu vou pegar, tipo, ali na fonte o negócio, os assuntos sobre sabe, gente, esse aqui é só um dos milhares de exemplos que existem de livros, assim, sobre coisas mais científicas. Isso é só um exemplo. Mas, por exemplo, você se interessa por história do Brasil, você quer saber mais sobre a Revolução, sei lá, Revolução Cubana, Revolução Francesa. Cara, você vai aprender muito mais pegando um livro escrito naquela época, ou escrito, tipo assim, de historiadores sobre aquela época, e lendo aquele livro, sabe, destroçando mesmo o negócio, tipo assim, você vai criar o seu próprio ponto de vista a respeito dos assuntos, sabe? E a leitura proporciona isso, assim, num nível intergaláctico pra gente. De a gente não ficar só ouvindo tudo que o povo fala. E aí, tipo, hoje que a gente tem tanto acesso à internet e tá toda hora com o celular na mão e tal, a gente só fica ouvindo, sabe? As pessoas, tipo assim, sei lá, os governantes, o povo famoso e tal, ficar falando sobre determinados assuntos e a gente, tipo, acaba que só fica captando o ponto de vista deles, sabe? A opinião deles e não cria a nossa própria opinião. Isso aí é um tópico muito importante, tá? Então, inclusive, recomendo todos os livros do Carl Sagan, maravilhoso. Outro livro que eu trouxe aqui nesse sentido de, tipo, divulgação científica e tal, que me interessa muito, é o Sapiens, do
Yuval Noah Harari, que também é muito, muito massa esse livro. Tipo, ele vai contar, mano, sobre a história do Homo sapiens, entendeu? Uma breve história da humanidade mesmo. E assim, e nisso você vai criando as suas próprias opiniões e não só pegando tudo mastigado, sabe? Vamos lá. Outros tópicos aqui. Descobrir o seu ponto de vista. Foi o que eu falei. Você vê se você concorda ou não. Estimular o cérebro. Isso aí é uma questão muito importante. Tanto para a questão de melhorar a nossa memória, quanto para a questão de tipo assim... Porque de reduzir o estresse. Esse é outro ponto. Calma, me perdi. Enfim, na questão de melhorar a nossa memória e ampliar os nossos conhecimentos. Mano, o cérebro precisa se exercitar. E a gente não exercita o nosso cérebro de verdade, tipo assim, que nem o resto do corpo. A gente não exercita o nosso cérebro mexendo em rede social, sabe? Assistindo série, tipo assim... Sei lá, se você vai assistir uma série, um filme muito interessante, com um assunto muito massa abordado, talvez você vai estimular ele um pouco e tal. Mas assim, a leitura, o nível que a leitura estimula o nosso cérebro e exercita mesmo o nosso cérebro, e assim, estimula diferentes áreas do nosso cérebro, é muito além, sabe? Então isso é um ponto muito importante. Você vai ver que quando você começar a ler, cara, quanto mais livros você lê, melhor a sua memória vai ficar, de verdade, tipo... E além da memória, a concentração e o foco também. Isso aí são coisas que eu sempre tive muito problema. E quanto mais eu tô lendo, mais eu tô vendo que tá melhorando, sabe? A minha concentração, o meu foco, tipo, na hora de estudar, no caso, na hora de, sei lá, você tem que fazer um trabalho, alguma pesquisa, um negócio importante. E tanto a questão da memória. Porque, mano, você lê um livro... Se assim, você lê um livro de uma história que te interessa. Quando você acabar a história, você vai ficar relembrando aquilo muito tempo, sabe? Tipo, você vai se apegar ao negócio, você vai mergulhar na leitura. E assim, isso aí, cara, só isso aí já vale. Porque, tipo assim, por exemplo, minha mãe direto esquece as coisas. Aí ela foi no médico querendo, tipo assim, ela foi no médico, né? Tipo assim, olha, tô esquecendo muitas coisas, o que eu faço? Aí o que o médico falou? Minha filha, leia. Pois leia que você vai exercitar. O seu cérebro vai parar de esquecer as coisas desse tanto. Você não exercita o coitado do cérebro, como é que você quer que ele funcione direito, gente? Sabe? Entende? Então é isso aí. Aí, outro ponto. Entender a mente humana, cara. Isso é um assunto muito top. Porque, por exemplo, quando você lê, além daquela questão de ter empatia pelas pessoas, a questão de entender a mente humana... Por exemplo, quando você lê livros de suspense e de policial e tal, tipo, lê um Agatha Christie, mas assim, o que eu mais recomendo aqui, lê um Sherlock Holmes. Não vou dar conta de tirar. Não vou dar conta de tirar o livro daqui, mas assim, lê Sherlock Holmes, cara, pra você ter noção o tanto que a mente humana é louca, assim. E assim, a questão no exemplo de Sherlock Holmes, as deduções que ele faz, sabe, eu tô com problema de fala hoje. Assim, o que o cara faz, como é que ele pensa pra conseguir solucionar um crime que parecia impossível, ou que parecia ser totalmente outra coisa, mas não era aquilo, assim, você vai cada vez mais compreendendo a mente humana quando você vai lendo sobre várias mentes humanas, cara. Você entende isso? Porque, assim, vários autores diferentes escreveram sobre vários temas diferentes, sobre diversas histórias. Quanto mais você lê, mais você vai tendo conhecimento sobre a mente humana, cara, de diferentes ângulos, sabe? Isso aí é muito foda. Outra questão. Ler reduz o estresse. Sim, cara. E assim, eu vi uma pesquisa, eu acho que de Yale, que ler reduz o estresse em até 68%, mano. Isso é muita coisa. Porque, assim, nesse mundo super estressante e agitado que a gente vive hoje, e, tipo, mano, a gente tá no meio de uma pandemia agora. Vocês têm noção? É lógico que vocês têm noção, todo mundo tá passando por isso, mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente tá... O nível de estresse, assim, antes dessa pandemia de coronavírus, já tava aqui, assim, né? E agora, durante a pandemia, ele tá assim, nas alturas, tipo assim, sumiu de vista. Porque tá todo mundo muito estressado e muito preocupado com a vida em geral, sabe? Com o que vai acontecer com tudo e com todo mundo e tal e tal. E assim,
É muito preocupante mesmo, mas a leitura, mano, tem esse poder incrível de reduzir o nosso estresse, porque ela te leva pra viajar pra outros mundos, sabe? Pra, assim, histórias completamente diferentes, outras realidades, e assim, a gente só te dá uma pausinha nesse mundo catastrófico e problemático que está hoje, e a gente ter essa chance de ir pra outra realidade, cara, isso é incrível e realmente reduz muito o estresse. Tem essa pesquisa lá que eu falei de Yale, pode procurar aí. E por essa questão também de fazer a gente viajar, sabe? Sabre. Por que eu tô falando sabre? Porque era um sabre de luz capaz dos Padawan. Só pode, porque, enfim. Essa questão de reduzir o estresse é muito importante. E aí nisso eu já vou entrar no outro tópico, que é melhorar o nosso sono e... melhorar o nosso sono mesmo. É isso aí? É isso aí. Por quê, gente? Porque a gente vive com o telefone aqui grudado assim na cara, né? Aí você vai dormir, se você acha que você mente pra você mesmo que você vai dormir. Você vai pra cama, você até deita na cama e fica com o celular aqui, ó. Lá naquele feed infinito do Instagram. E aí, gente, cadê? Cadê? Eu não tô mostrando o celular porque no caso eu tô gravando com o celular, mas finge que a minha mão é o celular. Você fica lá deitado com a tela, com aquela luz, assim, na sua cara, dessa distância. Aí como é que dorme, gente? Não dorme, sabe? A gente dorme muito mais tarde quando a gente fica mexendo tanto assim no telefone e em telas, né? E essa luz forte das telas, dos dispositivos eletrônicos, fazem mal, cara, tanto pra nossa visão quanto pro nosso cérebro, mano. Já tem vários estudos comprovando isso, tipo assim, tanto que telefone e televisão, e computador e tal, tão atrapalhando, sabe, na nossa qualidade de vida. E, mano, quando você quando você tira já um tempo que você estaria nesses dispositivos eletrônicos pra você ler, você já dá um descanso pra sua mente, sabe, pro seu cérebrozinho, pro seu olho, mano. Nunca ninguém, jamais na história da humanidade ficou cego de tanto ler. Eu nunca vi essa história. Você já viu? Eu nunca vi essa história de alguém ficar cego de tanto ler. Então, assim, não tem perigo. Relaxem, leiam, relaxem. Vocês vão ver o tanto que relaxa. Pega um bom livro, mano, você viaja. E o tanto que dá um soninho gostoso. Nossa, você dorme que nem bebê. Sono melhor demais, gente. Não sei o que você está fazendo ainda que não tira, assim, ó, pelo menos uns 30 minutinhos por dia. E mais uns 30 minutinhos ali antes de dormir pra ler um livrinho gostoso. Nossa, gente, é outra vida. Outro assunto que eu vou falar aqui que era o negócio de Stanford, é o negócio de ficar cego, o negócio de se tornar mais mente aberta, o negócio de dormir melhor, falei, o negócio do foco, falei, o negócio gente, isso aqui é outra coisa muito, muito top, a questão de motivação, tá escrito aqui. Porque, mano, quando você, assim, a vida não é sobre o quanto você consegue, como é que é o negócio do Rock Balboa lá? A vida não é sobre o quanto, não é sobre, falhou. A vida não é sobre você não apanhar, não cair nunca. A vida é sobre o quanto você consegue apanhar e se levantar de novo e continuar de pé. Estraguei a fala foda do filme lá do Rock Balboa, mas é isso aí, vocês entendem. E realmente, gente, a vida é assim. A vida só dá um rasteiro atrás da outra na gente, gente. Você tem que continuar de pé, tem que ficar achando motivações pra gente não desistir do negócio, não é mesmo? E assim, um grande poder que os livros têm é isso de motivar a gente, sabe? De inspirar pra caramba a gente. Então, assim, você pega um bom livro, mano, que conta uma história... Assim, a maioria não, né, Júlia? Mas, assim, muitos livros contam histórias super inspiradoras e super motivadoras de, tipo assim, alguém que tinha um sonho e aí a vida... E, assim, capotou a pessoa, capote atrás de capote, a pessoa foi lá e persistiu e conseguiu, sabe, conquistar os sonhos dela. Então, isso aí, tem boas indicações. Os Miseráveis é o que eu mais indico, porque assim, você acha que a sua vida tá ruim? Aí você vai ler Os Miseráveis, vai ver a vida dos coitados, da coitada da Cosette, do coitado do Jean Valjean, e aí você fica assim, gente, eu tô reclamando de quê, sabe? E te dá um tilt assim, e você volta pra realidade, opa, bora lá, vida, qual é? Vai continuar me batendo aí? Pode bater, que eu tô de pé aqui ainda, entendeu? Então é isso aí. O que mais que eu escrevi aqui? Pensamento crítico.
ajuda a processarem. Gente, isso aqui é muito importante também. Tipo assim, quando você lê, quanto mais você lê, mais a sua comunicação vai melhorar, como eu já disse antes. E assim, mais as suas relações vão melhorar, sabe? Tanto a sua relação, tipo assim, relação amorosa, relação com a família, e tanto quanto também as relações profissionais, cara. Isso aí é muito importante. Porque quantas vezes na vida, ainda mais em vida profissional, cara, você e vida de estudante e tal, você vai encontrar alguém com opiniões diferentes da sua, e a pessoa vai ficar lá, tipo assim, batendo boca com você, falando nada com nada, e tipo assim, nossa, foi muito tipo assim, foi mal. E aí você vai, com você tendo mais conhecimento, tipo assim, cara, Júlia, eu não consigo parar de falar, tipo assim, enfim, você vai ganhando mais maturidade, sabe? Capacidade de argumentação e também a capacidade de relevar as pessoas, gente, porque você já vai ter lido sobre tantos assuntos diferentes, sobre tantas histórias, que você já vai saber reconhecer mais fácil, tipo assim, eu não consigo, ouça, foi mal, eu não consigo parar de falar, eu não sei porquê, o que aconteceu, tique nervoso aqui. Vou tentar calmamente agora. E aí, você vai ter uma capacidade maior de discernimento, sabe? De pensar, pô, cara, essa pessoa aqui, eu já conheço esse tipinho, sabe? Aquele tipo de pessoa que vai falar nada com nada e vai chegar em lugar nenhum, só quer me estressar, só quer que ela esteja certa e eu errado, e eu não vou, e assim, não vou me rebaixar, entendeu? Eu já sei, eu sou melhor do que isso. Então, assim, não sei se deu pra entender onde eu queria chegar, mas era basicamente isso. E cara, deve ter mais pontos que eu queria falar e eu não consigo me lembrar, mas assim, se depois de, sei lá, 2 horas que eu tô falando aqui, eu ainda não consegui convencer você a pegar um livro, dar uma chance pra um livro e ler, então eu estou falhando na vida, mas eu espero realmente que eu possa ter inspirado alguém com todos esses dados científicos assim, e toda essa falação, esse blá blá blá, a pegar pelo menos um livrinho e ler, gente. Ler, é bom demais ler, gente. Nossa, tanto que é bom, tanto que te leva para outros mundos, sabe? Tanto que te faz com uma pessoa mais paciente, mais empática, assim, uma pessoa mais de boas com a vida, sabe? Leiam, leiam, amigos, apenas leiam. Você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar. Acredite em mim, não é perca de tempo você ler um bom livro, tá? Tem livros que, assim, não vou falar nada não. Eu acho uma perda de tempo, sim. Uma perca de tempo. Eu acho que é uma perca, hein? Será que eu estou certo ou errado? Mas isso vai de qualquer um, sabe? Basta você procurar assuntos que te interessam. Primeiro foca nisso. Por exemplo, se você gosta de assistir filmes de ação, de suspense, começa procurando livros, bons livros de suspense, sabe? O que não falta é escritor bom pra caramba de suspense aí, mano. Stephen King é um deles. Procura um bom escritor de suspense, pega um livrinho lá do cara, despretensiosamente, assim, abre umas pagininhas, vai passando as páginas, vai lendo de boa, sabe? Você vai ver o tanto que você vai mergulhar nesse mundo, tanto que cada vez mais, olha só, você vai gostando mais desse mundo, mais das experiências que os livros te trazem, sabe? E assim, quando você vê, você vai... Quando você vê, você já vai estar envolto, já vai estar viciado, assim, em ler. Você vai querer devorar um livro atrás do outro e pensar, gente, mas por que eu não comecei antes, sabe? E assim, apenas coisas incríveis, tá? Saem desse mundo da leitura. Então, recomendo pra caramba. Leiam, gente, leiam, leiam. Apenas leiam. Sejam felizes, sabe? Relevem os problemas da vida. E é isso aí. E era tudo isso, depois de 2 horas, era isso que eu tinha pra falar hoje, tá? Eu espero realmente que eu possa ter incentivado alguém, dado essa pequena vontade de alguém de ler, pegar um livro e ler. E espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se vocês gostaram, curte aí embaixo pra mim, por favor. E se você quiser, claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, inspire todo mundo aí a ler e bora lá conquistar esse mundão, sabe? Comenta aí embaixo aí se vocês quiserem conversar comigo. E é nóis, e falou, e beijos, e até a próxima. Tchau. Como é que é a pose de agora?